Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vai ficar melhor agora? Então tá bom. Hoje nós não conversamos com os irmãos do louvor, né? E nem com os irmãos da dança. Mas o tema da nossa palavra, ele tem uma vertente acerca da nossa cidade. Nós estamos passando por um tempo que, se nós formos perceber, logo depois que foi liberada a palavra ali pelo Jonas, né? Aos que andavam em trevas, viu grande luz, aquilo também incluía a nossa cidade. E parece que houve um levante daquilo que, em relação àquela palavra. Mas como profetisa Rosa nos lembrou ainda há pouco, na verdade, o caos às vezes vem, a desordem vem, para que o Senhor possa pôr em ordem aquilo que Ele precisa colocar em ordem. Resumindo, irmãos, nós precisamos estar muito atentos e estarmos como sentinelas no lugar certo para dizer que esta cidade tem dono. Nós temos gastado tempo em intercessão, né? Quem participa sabe, desde as 5h30, e nós estamos reafirmando isso. Independente de movimento externo, independente das notícias, os nossos olhos continuam fixos no Senhor, naquele que está no controle de todas as coisas e que governa essa cidade. O tema que eu vou dar a palavra hoje, e na verdade é uma palavra de reflexão, tá bom? Como eu sempre falo, você pode contribuir, pode cooperar. Eu quero deixar bem livre para isso mesmo, mas o tema é um novo olhar sobre a cidade. Um novo olhar sobre a cidade. Diante de tudo isso, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós. O convite dessa reflexão é para que a gente pare um pouco e a gente pense, na verdade, como Deus enxerga esta cidade. Então, às vezes, nós temos um olhar e muitas vezes o olhar que nós temos sobre a nossa cidade, ele não condiz com o olhar que Cristo tem. Então, eu já quero te convidar, meu irmão, em nome de Jesus, para que você pegue logo todo o pensamento contrário à vontade do Senhor e leve prisioneiro em nome de Jesus. Porque nós precisamos, esta cidade precisa de um povo que concorda com aquilo que está no coração do Senhor. Um povo que é capaz, sabe, de crer contra tudo o que está se vendo, mas que continua dizendo que o Senhor reina. E um povo que vai se tornar, na verdade, encarnação, e já é do próprio Cristo aqui nesta cidade. Amém? Existem duas imagens muito claras na Bíblia a respeito da geografia da humanidade. Eu queria começar conversando sobre isso. E quais são as duas imagens que nós temos muito claras acerca, né, quando a gente encontra a Bíblia, acerca disso, acerca da geografia? É o Jardim do Éden e é também a Nova Jerusalém. O Senhor, na verdade, Ele criou o homem, Ele criou, né, todas as coisas, Ele criou o jardim e colocou o homem ali para estar governando. E o jardim, ele prefigura a harmonia de Deus. Ele vai mostrar como o Senhor gostaria que todas as coisas estivessem, como estivesse. E a Nova Jerusalém, por sua vez, vai demonstrar a cidade redimida. E como nós cantamos aqui, nós oramos, a cidade, a Nova Jerusalém, essa cidade redimida, ela é uma cidade que ela é caracterizada pela diversidade na unidade. Lá nós vemos, né, e nós podemos consultar, vamos consultar a palavra Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 10. Vamos construindo essa conversa, né?
Apocalipse 7, do 9 ao 10. Acharam? O que diz aí, irmãos? Vou esperar um pouquinho que eles estão abrindo. Isso. Apocalipse 7, do 9 ao 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Amém? Essa cidade ela era caracterizada pela diversidade. Hoje, se nós temos no início um jardim, e nós temos no final aqui a Nova Jerusalém, hoje nós estamos vivendo nesse intervalo, vamos dizer assim, como se fosse aqui na linha do tempo. E nós estamos nesse período, né? Nós somos chamados a viver na lembrança de quem nós éramos, porque quando nós olhamos para o jardim, algumas vezes nós somos levados a pensar apenas no jardim, irmãos, como uma geografia de tentação e do pecado. E esquecemos, isso por causa do nosso olhar, de que em vez de olhar positivamente, você enxerga às vezes a coisa de uma forma negativa. E esquecemos daquilo que o Senhor criou e qual era o propósito dele ali. Às vezes, nós esquecemos isso. Então, nesse período em que nós estamos vivendo entre, né, vamos dizer assim, entre o jardim e a Nova Jerusalém, nós estamos sendo lembrados, através do jardim, qual o propósito de Deus para a humanidade e também qual foi a decisão do homem, né, representando toda a humanidade com esse propósito. Esquecer do jardim, irmãos, é esquecer de onde nós viemos. Esquecer do jardim é muitas vezes esquecer daquele Deus que é o Deus da relação, que é o nosso Deus. Aquele que se encontrava todos os dias na viração do dia, como diz Gênesis 3, versículo 8. Lá no jardim, Deus não somente andava, mas Ele falava. E isso é extremamente importante, porque nós precisamos lembrar que o convite do Senhor para nós, né, não é nós vivermos uma religião, mas nós vivermos um relacionamento. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. E nós precisamos lembrar disso. Gênesis 3, versículo 9. Vamos lá, Gênesis 3, bem no iniciozinho da Bíblia, né? Versículo 9. Eu não vou ler a história toda, porque é uma história que vocês já conhecem. Acharam? O que diz? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Onde você está? Nós estamos nesse tempo onde nós precisamos viver o agora, mas como se já fosse. Na verdade, antecipando o futuro para cá. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, mas enquanto nós estamos vivendo aqui, a vontade do Senhor é que a gente viva de acordo com o propósito dEle. E ainda hoje, assim como o Senhor perguntou ali, onde estás? Ele faz a mesma pergunta para nós. Onde estás? Ele continua fazendo, irmãos, essa mesma pergunta para nós pessoalmente e para nós também comunitariamente, para nós como cidade,
para nós, né, como homem coletivo. Onde estás? Sabe por quê? Porque Deus é aquele que Ele nos ama, mas Ele jamais quer nos deixar da forma como nós estamos. Amar a gente não significa concordar com tudo aquilo que nós vivemos. E é exatamente por causa do amor que Ele quer e Ele faz essas perguntas. Não porque Ele não saiba onde nós estamos, mas porque Ele quer que nós respondamos a Ele. Por causa de Adão, o que aconteceu? O homem ele foi expulso do jardim. Ele foi o expulso do jardim. Mas fato é que não foi tirado do coração de Deus, e nós lemos isso em Apocalipse, o desejo de que nenhuma vida sequer se perca. O desejo dele ver ali na sua cidade pessoas de todas as tribos, de todas as raças, né? De todas as línguas, amando, adorando o seu nome. Ok? Primeira coisa deu para entender do jardim até Nova Jerusalém. Nós estamos vivendo nesse intervalo, não é isso? E ao viver esse intervalo, nós vivemos a realidade da cidade. A realidade presente da cidade. Qual é a realidade presente da cidade? Existe uma ambiguidade, não existe? Na cidade existe tristeza? Existe alegria? Na cidade, o que mais que existe? Existe trabalho, mas existe desemprego? Sim, nós vivemos isso. Nós vivemos uma ambiguidade. Na verdade, após a expulsão do jardim, o homem ele precisou fazer o quê? Ele precisou recomeçar a sua vida. Lá no jardim, irmãos, ele possuía tudo. Ele tinha alimento, sim ou não? Ele tinha sombra, ele tinha água, ele tinha frutas, né? Ele tinha tudo. Agora, expulso do jardim, ele precisa, por conta própria, recomeçar a sua vida. Ele vai ter o quê? E pagar a conta das suas escolhas. E o que acontece? Depois do jardim, e é o que nós vemos hoje na cidade, e eu oro para que o Espírito traga uma iluminação no seu interior. Porque lembra que eu falei, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Mas hoje o que acontece na cidade, desde que o homem foi expulso do jardim, é que agora ele está em busca de pão. Esse pão, ele está em busca como alimento diário. Ele está em busca da sombra. Ele quer uma casa, ele quer um teto, ele quer um lar. Ele está em busca de água fresca, como um símbolo das coisas que saciam a sede do interior dele. E para conseguir isso, irmãos, ele é capaz de tudo. Eu estou falando de um homem onde o Senhor não está governando. Eu gostaria muito de falar aqui que isso se referiria apenas aos homens naturais, aqueles que ainda não nasceram de novo. Mas a verdade, nós precisamos falar a verdade para que o Senhor possa gerar arrependimento no nosso coração, é que muitas vezes isso não acontece apenas com um homem natural, mas acontece com filhos que nasceram de novo, mas que ainda o Senhor não está conseguindo governar todas as áreas. Vocês conseguem entender isso? E o que acontece? Nós vamos perceber, né? Santo Agostinho fala sobre a cidade de Deus e cidade dos homens. Agora, lá em Gênesis 11, nós vamos ver, por meio de Babel, a construção de uma cidade que ela, na verdade, ela vai indicar, vai deixar claro, vai demonstrar o desejo do homem de ser independente. A autossuficiência, né? Gênesis 11,
versículo do 4 ao 8. Babel é o contrário daquilo que o Senhor intencionava para a cidade. É o contrário. Agora em Babel, quem é o centro? Quem está na periferia? Que culto é levantado em Babel? Um culto a eles mesmos. Um culto a si próprio. Gênesis 11, do 4 ao 8. Acharam? Bom, deixa eu ler aqui. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será o quê? Famoso. E não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo. Olha só, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Babel era exatamente o contrário daquilo que o Senhor intencionava. Nós acabamos de ler. Na Nova Jerusalém, o que o Senhor deseja, irmãos? Povos de todas as tribos, povos de todas as línguas, povos de todas as raças. O nosso Deus é um Deus que inclui. No plano do Senhor há inclusividade. O Senhor é contra toda exclusividade. Mas Babel estava exatamente, ela simbolizava o contrário daquilo que ele desejava. O Senhor, ele não quer uma unidade, ele não quer a uniformidade. O Senhor, e nós já ouvimos sobre isso, o que o Senhor fala sobre nós? Nós somos o quê, irmãos? Pedras vivas. Nós não somos tijolos. A construção que o Senhor está fazendo por meio de nós não é um monte de tijolinho. É por isso que há uma beleza quando nós nos reunimos aqui, Lucas, e a gente olha e a gente vê tanta diversidade. Admirar isso, a beleza do outro, é algo que é o próprio Deus que, na verdade, plantou no nosso coração. E quantas vezes, irmãos, nós temos dificuldade em conviver com aquele que é diferente. Quantas vezes nós temos dificuldade em olhar e ver a maneira como o nosso irmão e irmã se expressa, e aquilo não é da forma como nós expressaríamos, e nós não conseguimos nos submeter. Quando a gente olha aqui para Porto Velho, quando a gente olha para as cidades do Brasil, Porto Velho, vamos logo. Meu Deus, nós temos até dificuldade em dizer qual é a nossa cultura, não é verdade? Quando fala sobre questão de cultura, o que é mesmo de Porto Velho? Bolo Moca, será que é de Porto Velho? Hein? Mas que é bom né? Que mais? Quando a gente pensa, por quê? Porque existe gente de todo lado. Será que eu saía daqui? Não sei, não. Tá vendo? Mas na década de 80, Porto Velho, o estado, na verdade, se tornou o Eldorado. Vocês não sabem disso porque vocês são novinhos. Entregando, mãe, a minha idade, olha. Eldorado. Por causa de quem? Por causa de quê? Olha. Eldorado por causa da borracha? O ciclo, pois do ouro, né? Garimpo. E desde ali nós olhamos para Porto Velho e nós vemos gente de todo lugar. Porto Velho abraça todas as culturas. Tem o rondoniano e o rondoniense. Tem ou não tem? Tem. Que tem um que é daqui,
E o outro que não é. Tem. Engraçado que na nossa linguagem tem isso. Mas uma cidade multicultural. E nós precisamos lembrar disso. Agora, a pergunta que nós temos que fazer essa noite é: qual deve ser a nossa postura em relação à cidade? Antes de transicionar, o segundo tópico, som do teu coração, dá uma olhada em como você tem até aqui caminhado. A mamãe, missionária Áurea aqui, quando abriu, ela nos chamou a atenção para que nós nos enraizássemos, não foi? Em Cristo. E na versão dela dizia que nós construíssemos algo sobre fundamento. Nossa vida fosse construída sobre o fundamento. Irmãos, é urgente, irmãos. Na verdade, é urgente. O Senhor, Ele está esperando um posicionamento nosso. Há uma urgência, isso é sério, há uma urgência no coração de Deus. Não porque Ele está atrasado, mas porque nós estamos atrasados em dar resposta para aquilo que Ele deseja. A nossa cidade, eu sou nascida aqui, minha mãe é nascida aqui, todos, né? E eu vou recortar, fazer um recorte aqui para Porto Velho, que é a cidade que está todo mundo aqui. Esta cidade, ela precisa realmente reconhecer que ela tem um Senhor. Isso vai acontecer porque isso está diretamente ligado a quem? A nós. A nós como um povo. E é isso que nós precisamos entender. Então, 3 perguntas para a gente refletir hoje, enquanto nós caminhamos e nós vivemos na nossa cidade. Talvez essas perguntas você já faça. Mas se não faz, começa a fazer, ok? Primeira pergunta: o que Deus pensa da nossa cidade? Nós estamos orando por ela. Nós oramos já dizendo o que nós queremos ou nós paramos para perguntar o que o Senhor pensa dessa cidade? Irmãos, o que será que o Senhor pensa dessa cidade, hein? Como é que Ele vê a nossa cidade, a cidade de Porto Velho? A maioria das pessoas vê a cidade, e aí é todos, mas nós estamos recortando para Porto Velho, né? Como esse centro de maldade, de corrupção. Talvez se eu fosse dar abertura aqui para nós poderíamos citar todos as faltas, né? Um rol de pecados, vamos dizer assim, corporativos da nossa cidade. Sim ou não? Mas como será que Deus vê a cidade? Por que será que nós também só estamos vendo a nossa cidade do ponto de vista natural e do ponto de vista humano? Irmãos, o Senhor, Ele está nos chamando para estarmos em torre de vigia. E nesse tempo é um tempo onde Ele está fazendo a gente subir. Porque para a gente olhar e ver a cidade de Porto Velho como verdadeiramente ela é, nós temos que ver da perspectiva do Senhor. Não dá para ver daqui de baixo. Não dá para ver por causa das mídias. Não dá para olhar mais os indicadores, porque eles estão dizendo ali, sim. Não é uma fuga, irmãos. Não é o escapismo. Vocês conseguem entender isso? Não é que a gente não saiba que isso está acontecendo e que nós vamos ficar calados. Pelo contrário, não é isso.
Mas o Senhor precisa de um povo que se posicione em intercessão, vendo a partir da perspectiva dele e diga: esta cidade é assim, 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 como está ali. Ela não será mais desamparada, ela não será mais explorada, ela não será mais esquecida. Vocês conseguem entender isso? Porque se nós somos o povo que nós estamos vivendo aqui, Davi, e o ainda não, nós somos homens proféticos, gerados numa comunidade profética, que antecipa o futuro e traz a manifestação do reino para agora. Sabe o que isso significa, irmãos? Que muitas vezes nós não estamos vendo com os olhos do Senhor. As nossas lentes estão embaçadas, ou elas são totalmente humanas. E nós, como corpo, como igreja estabelecida, parte do corpo, igreja estabelecida aqui nesta cidade, em vez de concordar com o Senhor, nós estamos concordando com aquilo que Satanás está fazendo. É tão fato, irmãos, que na primeira coisa que acontece de tragédia, nós já falamos. O que nós falamos? Quando acontece tragédia, quem que a gente vê primeiro agindo? Satanás está solto, né? A bruxa está solta. O diabo está fazendo o que quer. Mas como igreja nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Irmãos, nós queremos ver o que o Senhor vê. Nós queremos ver como o Senhor vê. Nós precisamos passar por uma mudança de mentalidade, de coração. E os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos do Senhor, em nome de Jesus, a respeito da nossa cidade. Não dá mais para nós vivermos com uma mente passiva, onde nós concordamos com o jugo e opressão do inimigo. Vocês conseguem entender isso? Porque nós somos chamados a sermos profetas da restauração. Nós somos chamados a ser agentes de esperança. Mas como seremos se nós não cremos? Como seremos se nós não concordamos com aquilo que o Senhor tem para nós? Como que vai haver, João, algum tipo de mudança ou transformação? Se a incredulidade está no nosso coração, irmãos. É tempo de nós nos arrependermos. Nós desejamos, e eu não sei vocês, irmãos, mas é sério, viu, Miriam? Deus vai morar nesta cidade. Ele mora aqui, mas eu digo, ele vai mudar, sabe, completamente, porque ele vive aqui. Ele é o Senhor daqui. Quando nós estamos falando, para mim isso é claro, irmãos. As pessoas acham que eu sou meio doida. É sério. Mas isso para mim é tão claro. Quando surgiu tudo isso, lá na oração, eu estava orando e aí eu comecei a orar, falar com o Senhor triste, né? Tal, triste mesmo. E com um peso, né, no coração. Aí de repente me veio um estalo. Aquele estalo, eu falei... Meu Deus, sim, Senhor, obrigada. Sabe por quê? Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Infelizmente, parece que a unidade do corpo só poderia vir a partir daí. Que pena, né, irmãos? Porque é um tempo onde todos param e vão orar pela mesma coisa. Vão orar por paz nesta cidade. Alguns com orações que são mais de acusação do que de salvação. Infelizmente. Alguns com oração que são mais oração, Rafa, que manifestam uma incredulidade do que uma confiança no Senhor. E aí o Senhor, ele vê e ele, na verdade, ouve a oração do remanescente, né? Mas ele ouve. Parece que, mais uma vez, assim como ele agiu ali,
Sabe, Tiago, na pandemia que ele nos colocou, não foi tudo para dentro, parou tudo para que a gente pudesse se voltar para casa, pudesse olhar, fazer uma reflexão do que estava acontecendo a nível de cidade. Agora, irmãos, ele nos parou novamente. Ele está nos parando como igreja estabelecida aqui. Talvez ele esteja falando mais conosco, chamando nossa atenção mais para nós do que para aqueles que estão lá fora. Porque existe algo que precisa ser feito nesta cidade para que alcance divino o coração daqueles nossos irmãos que estão lá, que ainda não sabem que o Senhor os fez filhos e deseja que se tornem filhos. Isso fala da nossa responsabilidade. Mas como é que o Senhor vê? O Senhor olha para a cidade e a gente vê na Bíblia vários versículos que vão mostrar isso. Lucas, 13, do 34 ao 35, ele olha para a cidade com olhos de compaixão. Ele olha para a cidade com olhos de justiça. Justiça. Sabe, o nem mais, o nem menos, justiça. Ele olha para esta cidade assim. Ele olha com olhos de amor e ele quer redimir essa cidade. Na verdade, as cidades, mas aí recortando para Porto Velho, ela tem um lugar no coração do Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Então, como é que Deus vê? Deus vê com um olhar de misericórdia. Deus vê com um olhar de amor. Deus vê com um olhar de compaixão. Como é que nós vemos agora? Nós sabemos como Ele vê. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Sim ou não, irmãos? Como é que nós vemos? Como é que nós temos visto até agora? Como é que nós temos recebido os noticiários e temos ficado felizes com o número de mortes que tem acontecido? Como é que nós estamos começando a achar isso normal, quando não é para ser comum? Não estou, abrindo aqui um parêntese, não estou fazendo uma apologia ao crime. Estou, na verdade, Não, eu estou falando com o Sam, mas ele entende, porque ele estava... Eu estou falando sobre justiça, Justiça. Justiça. E na justiça nós sabemos. Mas como é que nós estamos vendo, irmãos? Um fato muito interessante. Nós estávamos ali no sepultamento do pastor Rocha. E assim que nós chegamos, eu não sei se vocês viram, tinha uma família chorando. Saindo, Michele viu. Chorando, chorando, chorando. Elas passaram aqui por mim, meu coração até... E logo depois vieram outros, Todos ali despedaçados. E quem eram eles, Marlene? Sabe o que isso significa? Nós precisamos entender, irmãos. Dignidade humana fala daquilo que o Senhor, Ele criou. Ele criou e nós precisamos crer isso. Imagem e semelhança do Senhor. Por detrás de cada uma dessas histórias horrorosas, existem orações antigas de mães. Durante as nossas intercessões pela manhã, a gente estava orando. Falei, Senhor, eu sei que existe, Senhor. Existem orações aí, de mães que estão lutando na intercessão por anos, clamando, pedindo libertação. Faz com que agora, neste momento, abre uma porta de oportunidade e faz com que alguns deles venham para o Senhor. É sobre isso que eu estava falando, irmãos. As pessoas acham que eu sou assim, mas não. Sabe o que eu acredito? Que em meio ao caos, Cristo reina. E que naquilo que é desafio, é problema, isso vai se transformar em oportunidade para a glória do nome dEle. Nós estamos no plano de leitura e no dia que o pai da Ju morreu, nós fomos lá fazer uma visita para ela e para o Rafa. E eles estavam bem lendo o versículo que falava assim, que Deus, Ele tem compromisso com a vida e não com a morte. Sabe, quando a gente intercede, irmãos,
Até agora, quando eu estou intercedendo ainda pela nossa cidade, é como se eu visse uma sombra de escuridão e morte. Mas quando eu olho ali para a sombra de escuridão e morte, eu lembro da palavra, aquilo que nós cantamos, que o sol vai nascer, a luz vai brilhar, em nome de Jesus. Aos que andavam em trevas, viu grande luz. Aos que andavam em trevas, viu grande luz. Não é para eles diferente como foi para nós. Tenha em mente muito bem isso. Você não é diferente daquele diante do Senhor. Falo com todo respeito, viu, irmãos? E estou falando espiritualmente. Vocês estão compreendendo? Você não é diferente. Exatamente. Todos destituídos da glória de Deus. Não tinha um sequer. Não há um justo sequer. É isso que Romanos diz. Inimigos de Deus. Não são apenas eles éramos nós antes de Cristo na nossa vida. E nós precisamos compreender isso. Segundo lugar, irmãos, onde está Deus na cidade? Deus mora nessa cidade? Sim ou não? Sim. E onde é que Ele está? Mas Ele vai estar onde nós estivermos. E se nós não estivermos em algum lugar, ainda assim Ele vai estar. Porque Deus vive na cidade. Irmãos, quando a gente leu ali Mateus, e a gente está lendo agora Marcos, eu olhando, eu estava falando com a mamãe, né? Eu falei, mãe, a gente vê, Tiago, Deus andando, né? E Ele está aqui focadíssimo na missão. E Ele fala com um, e Ele cura outro, Ele expulsa o demônio daqui, Ele vai no caminho, sabe? Encontrando com as pessoas. No caminho, Ele vai encontrando com as pessoas e Ele vai o quê? Curando. Transformando. Nós precisamos lembrar disso. Sabe por quê? Porque existem pequeninos aqui na nossa cidade. E nós precisamos, irmãos, manifestar amor e compaixão. Nós cantamos que nós somos pés e mãos do Senhor aqui na terra. Eu até estava pensando, quando eu parei aqui, eu falei, meu Deus, se o Senhor dependesse de nós para estar em algum lugar, será que lá no Orgulho do Madeira Ele estaria? E eu vou falar com respeito, porque aí a gente pode falar conosco mesmo. A gente só pode falar assim porque a gente é família. É para a gente essa palavra. Sim? Os visitantes estão aqui, mas moram tudo no nosso coração. Então, é família. A nossa jurisdição é Zona Leste, irmãos. Se o Orgulho do Madeira dependesse de nós, se o Três Maria, lá o Fortaleza, dependesse de nós, e eu estou falando dependesse, se Deus só pudesse estar lá, se nós também estivéssemos. Como seria isso? Se os irmãos aqui, Mateus, aqui do centro, né, que a gente olha e a gente vê homens deitados ali na calçada, né? Abandonados. Se eles dependessem de nós, irmãos, nós não estamos aqui, não fomos chamados como povo, como igreja do Senhor para ficar aqui dentro, irmãos. A palavra diz, né? A Bíblia diz que a pregação ela tem que vir acompanhada de palavras e poder, manifestação de poder. Às vezes a gente pode estar confundindo e pensando que o poder é para a gente aqui, ó, se sentir, viver um êxtase. Com todo respeito, vocês sabem que eu amo o Espírito.
Então, eu posso falar isso porque eu gosto mesmo. Mas a gente viver isso de uma forma estática e de estarmos assim, de costa para a rua. Esse poder, irmãos, é para se manifestar para a salvação, para a proclamação, para que o Senhor, Ele possa, por meio de nós, alcançar e tirar daquele lugar de cativeiro alguém que está ali. Eu e você, nós temos a palavra da salvação aqui dentro de nós. Somente para isso, né? Porque a finalidade é essa, ser testemunhas, isso mesmo. Testemunhas de Cristo. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? É uma palavra que ela é forte, mas ela precisa vir. Nós precisamos manifestar a luz do Senhor, nós precisamos manifestar o amor, nós precisamos encarnar aquilo que nós dizemos que acreditamos. Nós falamos muito e nós não podemos mais ser conhecidos como aqueles que falam e que fazem muito pouco. Nós não podemos estar, tudo isso acontecendo. Irmãos, é uma tragédia, sim ou não? É uma tristeza imensa. E eu não estou trazendo culpa, na verdade eu quero trazer é libertação. Isso não é para fazer você se sentir culpado, não. Isso é para te encorajar, na verdade, a dizer, eu vou fazer aquilo que o meu amado quer que eu faça. Eu vou manifestar aquilo que o Senhor deseja fazer. Mas existe, está na hora de nós lembrarmos disso, que nós não podemos ficar falando e não fazendo. Nós temos que nos despertar. É impossível, irmãos, nós vivermos numa indolência, numa preguiça espiritual. Quando nós sabemos que tem tanta gente ainda sem experimentar a graça que nós experimentamos de nos tornar filhos do Senhor. E nisso, irmãos, independente dos dons que nós possamos possuir, cada um de nós tem como contribuir para que essa palavra, a palavra de salvação, ela seja proclamada e anunciada. E, na verdade, o chamado do Senhor é para que venha a proclamação, mas mais do que isso, para que venha encarnação. Sabe o que nós temos orado, irmãos? Nós temos orado para que o Senhor nos conecte com outras comunidades como nós. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo... Particularmente, eu falei isso ao pastor e profetisa Rosa, falei até para o profeta Rafa. Para mim é claro, e antes de acontecer isso, que o Senhor está nos chamando para um nível de intercessão mais estratégica. Só que no nível de intercessão estratégico não é mais um nível apenas nós. Nós precisamos nos conectar com outra parte do corpo. E nós precisamos viver nessa unidade. E nós temos orado por isso. E é muito engraçado porque agora que nós estamos vendo tudo isso acontecendo, parece que o Senhor está nos dando, né, pastor Edu, vislumbre de uma resposta à nossa oração. E ali eu falei, puxa, o Senhor está nos respondendo, porque quem vai fazer com que isso vire realidade, quem se compromete, é o próprio Deus. Então, irmãos, lá em Babel, foi construída uma cidade para a glória de si mesmo. Os olhos eram voltados para si, mas o Senhor está querendo que a gente tire os olhos do nosso umbigo. Existe pequeninos, o nosso próximo precisa ser alcançado para o Senhor Jesus. Terceira pergunta, irmãos. Lembra, primeiro, qual é a primeira pergunta? Como? Pensa a cidade. A segunda? E a gente viu que ele está e está em todo lugar onde nós estivermos. Ele pode estar. Nós vamos encarnar isso. E em terceiro, o que Deus quer que a sua igreja seja a cidade? O que será que o Senhor quer? Nós já falamos aqui.
O que o Senhor quer que a sua igreja seja na cidade? Irmãos, o Senhor quer que a gente seja uma casa de oração? Lucas 19, versículo 46. Casa de oração para todos os povos. É por meio da oração, irmãos, onde a gente vê a vontade do Senhor sendo estabelecida aqui na terra. É por meio da oração onde nós concordamos com o Senhor e há um movimento aqui, e aquilo que já é realidade espiritual se manifesta aqui. O que o Senhor quer que a sua igreja seja? O Senhor quer que seja uma casa onde Ele possa o quê? Habitar, repousar, descansar. A gente ora aqui para que o Senhor nos torne Betânia. Uma casa onde a gente está esperando, né, divino, os filhos pródigos. E eles estão vindo, eles estão chegando. Uma casa onde acolhe não apenas o Senhor, mas acolhe o nosso próximo. Acolhe aquele que precisa, né, de uma acolhida. Um lugar, uma casa, irmãos, de paternidade e destino. Salmo 68, versículo 18. Sabe, um lugar, um lar. Diga assim comigo, um lar para o solitário. Um lar, irmãos, para o solitário viver família. Olha, Ana. Sim ou não, irmãos? Olha, o Senhor deseja um lugar onde o estrangeiro, ele também pode ser acolhido. Isso são algumas coisas, né? Mas o principal, irmãos, além do adoração, né? Que nós já estamos incluindo na casa de oração ali, 24 horas, dia e noite, né? Como torre de vigia. Mas o Senhor espera que nós sejamos um sinalizador do reino dos céus. Nós sejamos um sinalizador do reino futuro. Sabe o que isso significa, Dani? Que as nossas casas, elas precisam ser um farol onde o Senhor é visto. Porque quando eu estou falando nisso, não se prenda aqui ao templo, ao prédio, vocês entenderam? Nós estamos falando como um corpo, como um povo, ok? Nós estamos falando como um homem coletivo, né? O desejo que o Senhor tem. E o Senhor deseja que as nossas casas, elas sejam um farol. Assim como lá no mar, né? O farol ali, olha, a gente também aponte para Cristo. É sobre isso, irmãos. Na verdade, nós temos sido chamados para nós vivermos a palavra. Nós temos sido chamados a nos debruçar nela, a viver, a encarnar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos jovens, à próxima geração, ao próximo, a quem está perto de nós. A verdade é que nós estamos ensinando o tempo inteiro. E nós estamos ensinando pela forma como nós vivemos. Existem ensinos que não vai ter uma coisinha da nossa boca. E nós podemos estar, sim, ensinando positivamente, como nós podemos estar ensinando negativamente, afastando aqueles que gostariam de estar. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser um sinalizador, um sinal de contradição. Simeão ali, né, quando falou com Maria, pegou Jesus, disse que ele ia ser o quê? Esse sinal de contradição, um contraste. Porque a cultura, Vismar, não é mais a cultura da cidade dos homens, a cultura é da cidade de Deus. Então é essa cultura que nós precisamos manifestar. É sobre isso, irmãos. E nós precisamos nos comprometer com isso. Nós precisamos nos comprometer com isso. Eu quero ler com vocês Mateus 6, versículo 10, bem conhecido.
E quero ler também João, capítulo 20, versículo 21. Isso, 20 e 21. Abre com uma mãozinha, né, com outra. Sabe, irmãos, eu, desde os meus 18 anos, o Senhor, Ele me encontrou e Ele mudou a minha vida. Ele restaurou a minha identidade. Eu não sei quem eu seria hoje sem Ele. Tem pessoas que me conhecem hoje e que me conheceram na minha infância e na minha adolescência. E elas não imaginam como é que eu estou como estou. E cada vez que me perguntam, eu digo que foi a graça do Senhor. Porque Ele fez com que a sua luz realmente raiasse na escuridão do meu interior. E eu lembro que quando isso aconteceu, Isaac, meu Deus, que coisa maravilhosa que foi. Quando o Espírito veio e trouxe a sua luz e me cortou. Eu lembro, eu estava lendo a Bíblia sozinha, na linguagem de hoje. No quarto, cabeça toda confusa, tudo muito embaralhado, cheia de raiz de rejeição, auto-rejeição, amargura nem se fala, né? Aquela que matava na unha. Porque, claro, que eu sempre fui introvertida, então eu não era de fazer barraco. Mas eu matava na unha e eu sabia como matar na unha. Mas dentro do meu coração, sabe uma podridão, irmãos? Cada um de nós conhece o seu coração. Eu não estou aumentando, não. Talvez eu esteja sendo até complacente comigo. Mas quando raiou a luz do Senhor, eu não tive como que aquelas palavras saltaram da Bíblia para o meu interior. Eu caí clamando ao Senhor por misericórdia. Porque até ali, apesar de todo esse quadro que eu estava falando para vocês, eu me via como uma boa moça. Porque eu era, para mim, uma ótima filha. Eu era uma excelente estudante. Meritocracia, vocês conseguem entender? Mas tudo exterior, irmãos. Por dentro, eu não era nada disso. Por dentro tinha uma rebeldia velada no meu coração. Por dentro tinham buracos, eram buracos mesmo. E quando eu li o Evangelho ali, Sermão do Monte, aquelas palavras ali, quando ele propôs um novo estilo de vida, uma nova cultura, que ele diz assim, olha, diz, mas agora, quando ele falou ali, eu falei, meu Pai amado, tem misericórdia de mim. Porque até então eu estava indo numa igreja, numa congregação, e eu pensava, na congregação eu pensava lá, mas por quê? Olha só o tamanho da cegueira. Olha o tamanho da cegueira. Eu dizia assim, mas por que mesmo que eu preciso de um Salvador, hein? Soberba, presunçosa. Vocês conseguem entender o nível de comprometimento na mente? Eu dizia, mas eu preciso de... Todo mundo falava, né? Salvador. Eu digo, mas preciso de Salvador para quê? Eu não conseguia, irmãos, enxergar. Mas o Espírito Santo, ele veio, aquele que convence, ele me cortou. E desde aquele dia que ele me achou, e eu pude entregar a minha vida a ele, o Senhor pôs em ordem coisas que estavam totalmente em desordem. E, na verdade, ele me protegeu, Cléo.
porque eu era quase alguém que, talvez na juventude mesmo, eu já fosse me perder completamente. Mas Ele mandou livramento para mim. Resultado da mamãe intercedendo, mamãe já tinha sido alcançada. Nós viemos de uma família onde não tinha evangélico. Nós fomos os primeiros evangélicos. Contatos com o evangelho mesmo. Contato com a verdade. Nós fomos os primeiros. E dali para diante, o Senhor, Ele restaurou minha identidade. Ele me deu senso de propósito, irmãos. E eu estava falando para a Rosinha que eu lembro que quando eu lia a palavra, Gabriel, como nova convertida, nada de teologia, nada, né? Não tinha ninguém me ensinando a não ser o Espírito. Aquela palavra que o próprio Senhor fala, né? Que o Espírito Santo, Ele nos ensina. Quando eu lia e eu dizia assim, o Senhor falou isso? Então está falado. Ele falou, está falado, é isso mesmo. Eu era radical naquilo que o Senhor falava, porque eu o abracei por inteiro. E abracei porque eu vi o que a experiência com a palavra, ela causou no meu interior. E sabe, irmãos, desde lá, sabe o que eu penso? Eu penso em todas as pessoas que ainda não passaram por essa experiência. E desde os 18 anos para cá, eu estou com 52 anos. Mas uma coisa eu tenho certeza, e é por isso que eu quero convocar vocês. Se o Senhor me der essa graça, eu ainda quero cooperar para ver o manifestar do reino nessa cidade. Porque há anos atrás, Tiago, profecias foram liberadas sobre essa cidade. Mas o Senhor não encontrou um povo onde essas palavras pudessem repousar e elas pudessem se manifestar. Irmãos, nós não vamos deixar isso passar de novo. Não vamos deixar até, sabe, na permissão do Senhor de idade, mas eu quero ver, eu desejo ver aquilo que Ele deseja fazer nesta cidade de Porto Velho. Eu acredito muito naquilo que Ele falou. Aquelas palavras antigas, para mim, elas ainda farão efeitos agora. As novas palavras, Rafa, elas estão vindo agora. E nós eu acredito nisso, que nós vamos ver o cumprimento dessas palavras. E eu oro por isso. Eu oro para que o Senhor nos encha com a sua graça. Eu oro para que o Senhor nos traga esperança, desejo de ver aquilo que Ele tem para nós. E a pergunta que eu quero terminar hoje, né? É qual vai ser a resposta que nós vamos dar. Ele ainda continua passeando pela nossa cidade aqui, perguntando, né? Onde estás? Ele continua esperando. Ele continua esperando a volta dos filhos para casa. Ele continua com esse olhar de amor, esse olhar de misericórdia sobre a nossa cidade. Porque Ele não nos trata segundo o que nós merecemos. Às vezes a gente questiona, mas se Ele está aqui, por que tantas coisas ruins acontecem? E efeitos, né, da queda do homem. Mas saiba de uma coisa, quem conhece o nosso Senhor, e eu sei que você conhece, quem conhece o caráter dele, saiba disso, o Senhor não nos trata conforme nós merecemos. Mesmo nós sendo infiéis, Ele é fiel. Ele permanece fiel. Fiel é Deus, né, da luz, para cumprir tudo que Ele falou acerca desta cidade. Ele vai poder encontrar pessoas que concordam com Ele. Ele vai
encontrar pessoas que vão e estão dispostas a subir para ver da perspectiva dele. Ele vai encontrar pessoas com o coração disposto a amar essa cidade, a interceder por esta cidade, a andar, a caminhar por esta cidade e ver aqueles que precisam, e como bom samaritano, em vez de rejeitar, se aproximar e poder ali ser instrumento de salvação e de cura para as pessoas nesta cidade. Quando a gente fala que Deus ama a cidade, irmãos, Deus ama o povo que está nessa cidade. O Senhor ama. O Senhor ama o povo que está nessa cidade. Nós também podemos amar. Amar como Ele ama. Se você tem dificuldade para amar, a hora é essa de dizer: Senhor, você não precisa mascarar isso. Não é só você. Na verdade, o que você precisa é ser sincero. Senhor, é muito difícil para mim, mas eu quero amar como você ama. Eu quero ver como você vê. Eu quero pensar como você pensa. Eu quero caminhar nesta cidade como se fosse você caminhando. Eu quero fazer com que os dons que você tem depositado em mim, eles sejam instrumentos aqui nesta cidade. Eu quero que eles sejam usados para a glória do teu nome. Eu quero, nós queremos nos tornar esse povo que deseja mesmo que a sua vontade, os teus sonhos, o teu propósito venha se manifestar nessa cidade. Fale com o Senhor, meu irmão, faça algo, mas expresse que você está desejoso, que você está desejosa. Porto Velho é do Senhor Jesus.